Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só informar aqui. Acho que... Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos... O pessoal está entrando, vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai dar os esclarecimentos aqui. Importante a gente deixar algumas coisas claras aí para... Eu acho que é importante, principalmente, o pessoal entender a nossa forma de trabalho, para que não reste nenhuma dúvida, tá? Até entenda, né, o que a gente apurou. Eu acho que não é um caso fácil. A gente está tentando ao máximo aí facilitar as questões, nem tudo. É uma reunião até sensível, né? Por isso que a gente quis fazer aí pelo Zoom, ser uma plataforma fechada e não tornar aí algo público, né? Vamos esperar aqui mais... Quando for 7h05, nós começamos. Boa noite, pessoal. Pessoal, também uma coisa aqui, vocês vão ver aí que tem, na hora que vocês passarem, eu vou usar a fala, mas eu vou compartilhar a tela também, e eu vou compartilhar, aí vocês vão ver que tem um logo do escritório. A tela vai ser compartilhada ali nesse logo, tá? Então, depois eu vou pedir para vocês procurarem aí, porque eu quero que vocês entendam também todo o contexto, tá? Do caso da Rental Coins, que é um caso bem complexo, não é um caso simples, e é interessante, todo mundo está na mesma página, para ver o tamanho do caminho, que a gente chama, né, de caminho de rato, que foi criado para dificultar o acesso de vocês à justiça. E o que a gente tem trazido aqui é buscar uma solução, né? Vamos lá. Eu vou aqui avisar o pessoal que a gente vai depois, a gente vai disponibilizar o link da reunião. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Jorge Calazans, eu sou sócio do escritório Calazans e Vieira Dias. É um escritório que, ao longo do tempo, foi se especializando na defesa de investidores vítimas de fraudes financeiras já no sentido amplo da palavra, né? A questão ela não envolve só pirâmide, esquema Ponzi, mas desde golpes contra o consumidor. A minha linha de atuação ela iniciou principalmente, sim, no combate a pirâmides financeiras, e aí vai um pouco da história, né? Porque eu vi até alguns posicionamentos. Quando a gente iniciou o trabalho, nós achamos que simplesmente entrar com uma ação... A Elza está sem microfone e sem câmera, né? Mas eu acho que é uma questão mais da Elza, né? Mas quando nós iniciamos o nosso trabalho nesse tipo de segmento, a gente entendeu, a gente foi vendo e apanhamos muito para chegar no nosso patamar hoje, que não adiantava simplesmente entrar com uma ação na justiça ou uma representação na polícia. A gente precisava ir além. Hoje, o escritório conta até com, internamente aqui, com apoio, né, de policiais, de pessoas que já passaram pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Um dos associados aqui do escritório foi chefe da Polícia Federal. Então, ele dá todo o caminho, né, e nos ajuda bastante
direcionando como devem ser feitos os trabalhos, enfim. Eu vi até, tem pessoas que estão iniciando, né, e aí recebem essas demandas relacionadas à fraude financeira e acha que simplesmente fazer barulho, fazer live ou coisa do tipo é o que vai resolver. E não é bem assim. Eu vi nos grupos muitos questionamentos em relação à parte dos honorários, né? Por que o escritório cobra? Por que o escritório não vai cobrar só no final? E por que isso? Por que aquilo? Porque nós já fomos tão lesados e agora vai ter que pagar advogado. Eu acho, primeiro, o que nós estamos trazendo para vocês é uma alternativa, né? O caminho que cada um quiser seguir ninguém aqui está obrigando, né? Mas sim é um caminho, né? Então, mas cada um é livre para decidir o seu. Tem outros advogados aí oferecendo soluções, né? Soluções, eu não vou dizer, mas meios, né? Isso como já foi dito, né? Nós também estamos oferecendo meio. Eu acredito que o nosso diferencial é um pouco mais de experiência, diferente de alguns advogados. Nós nunca caímos em golpe nenhum, né? Não caímos em fraude. Nós simplesmente atuamos nos casos, né? Então, a experiência é um pouco e o trabalho aqui que nos direciona. Então, vamos lá. Eu vou pedir, pessoal, e aproveito aí, peço para vocês observarem. Eu vou compartilhar, vou pedir para o pessoal do escritório compartilhar a tela para que o primeiro ponto vocês observem e por que o porquê o escritório cobra honorários e qual o custo que a gente tem nesse caso. Por favor, Paná, compartilhe a tela aí para a gente. Todos estão vendo a tela? Eu acho... Bom, vamos lá. Pessoal, no pedido de recuperação judicial do Francis, né, feito pela Rental Coins, vocês estão vendo aqui uns quadradinhos, é pequeno, logicamente, ninguém vai conseguir ler, né, mas é só para contextualizar. Esses quadradinhos são as empresas que entraram no pedido de recuperação judicial. O que é o pedido de recuperação judicial? Ele pede a suspensão das atividades das empresas para que elas se reestruturem e voltem a apresentar um plano de pagamento para os credores. Então, isso foi apresentado em juízo, né, com estas empresas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas. Então, este é o plano proposto pela Rental Coins, e, no caso, aí, o senhor Francis Ley, que é o sócio da empresa. Aí eu vou pedir... Só que nosso escritório, por ser um escritório especializado, nós temos alguns sistemas para rastrear informações. Então, vamos lá. Passa a próxima. No nosso sistema, eu não sei se vocês estão vendo ali, lá no meio, é um pouco pequeno, até porque no meio ali é o Francis Ley, tá? E vinculado a ele, esse monte de setinha são todas as empresas que o Francis tem sociedade, tá? Então, o que a gente chega nessa conclusão? Não ele pedir a recuperação judicial somente dessas empresas, ele está deixando de fora grande parte do grupo econômico. E aí o que eu quero que vocês pensem, e aí é um exercício de reflexão deste advogado compartilhando com os investidores, qual o sentido do Francis Ley abrir tantas empresas, né? Qual o sentido de abrir tantas empresas se essas empresas não servem para absolutamente nada, já que ele alega que não tem dinheiro para absolutamente nada? Ou seja, ele chega, ele abriu uma empresa e essa empresa é uma empresa que não fatura. Ele abriu uma outra empresa e nesse bolo aí são 105 empresas. E aí você chega, ele tem, dentre essas empresas, você tem a Rental Coins e as outras ali, que estão apresentadas no slide anterior. Qual o sentido de se abrir essa quantidade de empresas? Aí, o que o nosso escritório vai fazer, e aí por isso que nós cobramos honorários, nós vamos analisar as 105 empresas, tá?
porque o dinheiro de vocês ele pode ter saído da Rental Coins e seguido o caminho por qualquer uma empresa dessas. Então, a gente tem que analisar, supostamente, se existiu algum esquema de lavagem de dinheiro. Supostamente, eu não estou aqui para afirmar, tá? Supostamente, e nós pode ter havido, o dinheiro de vocês ele pode ter sido pulverizado nessas empresas. Então, nós precisamos descobrir isso. E uma das coisas, a ação civil pública que nós estamos entrando e as outras medidas judiciais, primeiro, é para mostrar para o juiz, senhor juiz da recuperação judicial, não aceite esse pedido do Francis. É um pedido para se ganhar tempo e ele está escondendo as centenas de empresas que ele quer deixar de fora. O dinheiro pode estar sendo pulverizado por essas empresas. Então, isso que nós vamos fazer. Segundo ponto, hoje eu vi um colega que eu conheço já, o doutor Jefferson, ele questionando, alegando que a Polícia Federal não está trabalhando. A Polícia Federal, se ela está trabalhando e não divulga o seu trabalho. Um advogado não chega no plantão da Polícia Federal e fala, eu quero saber do caso da Rental Coins. É lógico que ele não vai ter informação. Nós conhecemos um pouco da estrutura da Polícia Federal. Eu tenho um policial federal aqui dentro, o chefe da Polícia Federal. Tá? O chefe da Polícia Federal está aqui dentro. Então, qual um dos objetivos da ação civil pública? Isso vocês vão ter que ter, porque, assim, ninguém tem a solução. O que nós temos é experiência nesse tipo de caso. Tá? Experiência. A Polícia Federal, quando você vai denunciar na Polícia Federal, você vai denunciar crimes contra o sistema financeiro nacional. Quem é o lesado na órbita dos crimes contra o sistema financeiro nacional é o próprio sistema financeiro nacional. Os credores não entram nesta linha. Os credores não entram nesta linha. Os credores, eles têm que denunciar os crimes contra o patrimônio. Nós somos vítimas de estelionato, esfera estadual. Então, são coisas diferentes, tá? Então, nós já andamos muito e conhecemos alguns caminhos. Não é o nosso primeiro nem o segundo caso. Nós temos, simultaneamente, mais de 20 aqui em andamento, milhares de clientes. Alguns casos em andamento, outros casos resolvidos, outros casos resolvendo. Mas a gente apanhou para chegar até aqui para ver como é que funciona a coisa. Então, por que a ação civil pública? A Polícia Federal está trabalhando? Sim. E se ela apreende bens e valores do Francis? Entenda o seguinte, o trabalho da Polícia Federal também é investigar essas 105 empresas. A Polícia Federal vai fazer isso rápido? Não. A Polícia Federal vai prender o Francis agora? A leitura que a gente faz é que não. Por quê? Porque eles querem... A Polícia Federal está atrás do quê? Do dinheiro. Então, se eles prendem o Francis agora, eles não vão saber o caminho do dinheiro. Tá? Então, o que tem que ser feito? A gente tem que ter um mecanismo chamado ação civil pública, porque, dentre os efeitos da condenação, se o Francis for prego lá na frente pela Polícia Federal, encontrado o dinheiro pela Polícia Federal, esse dinheiro for apreendido pela Polícia Federal, como é crime contra o sistema financeiro nacional, esse dinheiro pode ser perdido para a União. E qual o jeito da gente assegurar o dinheiro para os credores? Ação civil pública. Por quê? Efeitos da condenação. Artigo 91, inciso 2º. O perdimento para a União, ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. O que a gente vai fazer com os clientes da ação civil pública? Colocá-los aqui como lesado na esfera do consumidor, porque se for aqui o dinheiro fica só para a União. Foi o que a gente fez no caso da GAS. Entramos com uma ação civil pública e reservamos o dinheiro para os credores. Então, é interessante vocês entrarem na ação civil pública. É a solução? Não. É a garantia que, se a Polícia Federal conseguir êxito, vocês vão estar assegurados e o dinheiro não vai ser perdido. De um jeito mais econômico, tá? Por quê? Porque a gente está facilitando esse pagamento em 15 vezes. Tá? Em 15 vezes. É o jeito mais econômico, não vai ter custas, porque se você for entrar com uma ação individual, vai ter que pagar custas, e quando se você for processar essas 105 empresas, você corre o risco de tomar uma sucumbência absurda.
A ação civil pública, a gente vai conseguir fazer isso. Então, esse é o nosso trabalho. Por isso que o nosso trabalho tem valor, não tem preço, tá? É assim que a gente trabalha. Então, vamos lá. Eu vou passar passa para o próximo. Só para vocês entenderem, a próxima. Só para ver um pouquinho do nosso trabalho. O que a gente começou a identificar? A gente destrinchou essas 105 empresas e chegamos na Algense Solutions e Marketing. Então, tem algumas informações, cartão de CNPJ, quem são os sócios e tudo. Então, a gente tem que apurar essa empresa. Vai para o próximo. Ó, onde essa empresa está localizada? E aí vão falar, mas para que o doutor precisa de dinheiro? Você acha que eu tenho que mostrar só isso? Não, alguém vai ter que ir lá. Essa reunião, desculpa, pessoal, estou falando até demais, mas essa reunião é muito sensível, tá? Porque eu estou passando como a gente trabalha. Mas é importante, porque muitas vezes eu fico ouvindo muita besteira, tá? E eu não tenho que... Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um dos nossos investigadores lá para ver se... Aí é a Intergalaxy, né? Estou dando um exemplo. Mas se a empresa de fato existe, se tem gente trabalhando, tá? Esse é o endereço que está no contrato social. Vamos lá para o próximo. Mas a empresa é esta agência. Alguém acredita que essa agência... Então, essa agência não está mais funcionando? Não tem nada mais de um ano. Mas o dinheiro passou por ela? Passou. Como é que se faz isso? Quebra o sigilo. Qual o caminho do dinheiro? Quanto passou? Vamos para o próximo. Aí faz a ligação da Intergalaxy, porque essa empresa ainda está ativa. Tá? Vamos para o próximo. Aí tem as duas sedes, saber por quê. E aí alguém falou, essa empresa eu acho que não está ativa há mais de um ano. Sim, a gente tem que apurar tudo isso e mandar para as autoridades. E quanto custa fazer isso? De graça não é. Tá? E aí eu peço uma coisa para vocês, aí eu peço uma coisa para os clientes e para os investidores. O nosso trabalho é esse. Tudo que vocês tiverem de informação e puderem nos passar, facilita o nosso trabalho. Então, eu conto com a colaboração de vocês, tá? Alimentando este escritório de advocacia, porque, de algum jeito, o nosso trabalho é um trabalho que ele mesmo que você não seja cliente, ele vai ajudar a desvendar muita coisa. Então, o que a gente faz é tentar montar um quebra-cabeça. A gente sabe que a Polícia Federal, muitas vezes, não tem dinheiro para a gasolina da viatura. Então, o que a gente tenta se for o caso, colaborar tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Federal, levando as informações para que agilize o trabalho para eles. Tá? Então, vamos lá. Então, tem duas sedes aqui que a gente precisa saber se trabalharam, não trabalharam, porque a polícia ela depende de prova. Só que a Polícia Federal de Curitiba, para olhar o escritório em São Paulo, a gente pode ir e levar para eles. Tá? Isso a gente vai ter que fazer, isso custa, porque são 105 empresas. Vai para o próximo. Eu estou pegando um exemplo aleatório, tá? Uma outra empresa, Blastland Assistência a Projetos Eireli. Aí a gente foi ver algumas... Então, a gente tem que analisar uma a uma. Vamos lá, passo o próximo. A gente identificou algumas coisas. Agora, vê só, uma empresa que tem um score 779, tá? Então, ela tem esse score. Sócios, tem ali quem são os sócios dela. O score, para quem não conhece, é a saúde financeira ali, né? Identificando se a empresa ela tem... Então, é uma empresa que, teoricamente, ela era saudável. Não era uma empresa que estava quebrada, falida, entendeu? Aí a gente foi identificar, desce mais. Desce o próximo. Aí a gente está... Aqui são alguns detalhes, pode descer aqui, a participação nas empresas... Pode descer. Pode ir para o próximo, desculpa. Aí a gente foi ver site, ó, impulsionamos potências, impacto do Ministério Cristão. E a gente vai começando, só para vocês entenderem, tá? Aqui a gente vai deduzindo algumas coisas e a gente vai, a partir daí, junto com a condução da nossa equipe de investigação, tentando buscar alguns fios da meada, tá? Então, o dinheiro, praticamente, vamos supor, para vocês terem uma ideia, dinheiro entrava pela Rental Coins. Qual o destino desse dinheiro? Muitas vezes ele ia para uma agência de marketing, ele patrocinou a agência de marketing, então a agência de marketing foi um investimento que foi feito, legal.
O investimento, ele foi para essa Blast Land, assistência de projetos Zerelli. E qual era o negócio? Esse dinheiro ia para alimentar projetos sociais e igrejas. Então, ia. Só que, gente, a partir do dinheiro, a partir do momento que é reconhecido como alguma coisa, se a Polícia Federal entender que o trabalho que a operação, a Polícia Federal ou a Polícia Civil entender que a operação da Rental Coins cometia crime contra o sistema financeiro, supostamente, toda a destinação do dinheiro passa a ser proveito do crime. E o proveito do crime tem que ser usado para o ressarcimento das vítimas. Então, a gente vai ter que ver todo o destino do dinheiro, porque se esse dinheiro foi para a Blast Land, assistência de projeto, e foi lá para uma igreja, esse dinheiro, mesmo que repassado a terceiro, tem que voltar para o ressarcimento das vítimas que são vocês. Então, vai para o próximo. Então, a gente identificou também, já tem, por isso que agrupamos outros projetos. Então, a gente tem que rastrear. O que a gente faz aqui é o follow the money, seguir o dinheiro. Tá? E seguir o dinheiro eu não vou seguir, o nosso escritório não tem, até seria como seguir o dinheiro arriscando o nosso capital só. É uma via de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla. Eu vou virar, a partir do momento que eu tenho clientes, eu viro um credor. E tenho uma dúvida aí de algumas pessoas. Olha, mas é o valor inicial e mais os honorários? Não. Os nossos honorários é aquele percentual. O que a gente pede é uma antecipação parcelada em 15 vezes, que se a gente consegue recuperar esse capital, isso vai ser abatido. O valor que vocês pagarem inicialmente é abatido nos nossos honorários. Tá? A gente pede esse valor para que a gente consiga pôr a operação de pé. Não faz sentido eu bancar essa operação sozinho. Tá? Não faz sentido. Vocês que arriscaram o dinheiro de vocês. Eu sou profissional. Eu vendo trabalho. Eu imagino que ninguém chega no supermercado e fale o seguinte: olha, eu perdi dinheiro na Rental Coins, eu quero comer de graça. Tá? Não funciona assim. Como também eu, como advogado, eu me sensibilizo. Hoje eu falei com uma pessoa que trabalha com som. Eu falei: olha, quando contrata seu serviço, divide em 15 vezes no boleto, né? Divide em 15 vezes. Ele falou: não divide. Eu falei: eu divido, eu corro risco. Eu corro risco sozinho. Por quê? Porque eu acredito, porque eu quero ganhar. Eu entro num caso, o nosso escritório entra para ganhar, e eu quero investigar essas 105 empresas. Eu quero achar esse dinheiro, porque nosso escritório tem uma linha de atuação: ou paga ou prende. Tá? Esse é o nosso escritório: ou paga ou prende. Isso que a gente faz. Se a gente não achar o dinheiro, a gente vai fazer todo o trabalho para que a gente consiga demonstrar que isso foi um grande esquema de lavagem de dinheiro. Quem quiser entrar conosco nessa causa, a gente está junto. Conto com a participação de vocês. Agora, aqueles que, infelizmente, não têm condições, a gente entende e tal, ou tem outros advogados, ou querem seguir um outro caminho, ok, a gente é um advogado da sua confiança. Mas eu acho que compete a gente também. Eu não sei se tem mais algum slide, tem? Olha, por exemplo, aqui, alguns dos projetos a qual foram destinados o dinheiro que é de vocês, tá? Para a igreja, para tudo isso. Se o dinheiro é proveito do crime, ele tem que ser usado para ressarcimento das vítimas, mesmo que repassado a terceiros. Tá? Eu estou vendo algumas perguntas, o Tiago, todo mundo. Eu vou abrir para as perguntas. É que eu não estou conseguindo aqui, né, do jeito que eu estou vendo aqui, eu não estou conseguindo lê-las inteiras, né? E aqui, por exemplo, a série da Blast Land, onde ela está registrada. Então, a gente vai municiar todas essas informações, a gente vai analisar todas essas empresas. Aí volta lá, Pana, volta naquela bagunça lá do cara. Aí.
Agora, vamos lá. Vocês acham, alguém aqui acha que é barato analisar tempo e dinheiro? Quanto custa de tempo e quanto custa de dinheiro? Quanto custa de equipe? Analisar todas essas empresas que esse cara fez um caminho de rato gigantesco para assumir com o dinheiro de vocês? E o pessoal ainda quer me criticando o nosso escritório por fazer esse trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho independente de qualquer coisa. Tá? Eu não estou conseguindo, como eu disse, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, mas vamos abrir aí, quem quiser perguntar, pode abrir o microfone aí, a gente vai ouvir e responder. Doutor, boa noite. Boa noite. Claudemir, então, eu acho que é uma dúvida, acho que é de todos, que ficou meio confuso sobre as questões do honorário. Então, porque o folder que vocês enviaram para a gente, está escrito lá 12 parcelas de R$ 300, mas embaixo está 20%. Eu queria que o senhor explicasse essa pauta, que é bem importante para nós. Assim, eu concordo plenamente com o que o senhor falou, ninguém trabalha de graça, nós perdemos sim dinheiro, porém, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, e assim, eu estou aí praticamente esse período todo sem receber. Inclusive, eu parei de receber antes de todo mundo, porque eu vi que ia dar problema e pedi meu capital antes, então eles travaram meu capital muito antes de parar de pagar a galera. Então, assim, só que assim, eu até agora não judicializei, porque o valor que eu investi foi um valor alto, e os advogados estão pedindo um valor assim, muito alto. Assim, o meu valor, eu vou até abrir aqui, é mais de 1 milhão. Então a galera pedia 1%, e eu não tinha R$ 10.000 para poder Então, vou pegar iniciar. seu exemplo, amigo. Vou pegar seu exemplo e vou até para a gente entender. Eu não sei a proposta que foi enviada para você, tá? Mas, assim, para todos, para ficar bem claro, o que nós cobramos de honorários? Nós cobramos 20% do que a gente consegue recuperar. Tá? Esses são os nossos honorários. Porém, nós pedimos uma antecipação, nesse caso, de R$ 3.600, que pode ser parcelada em até 15 vezes. Isso dá algo em torno de 200 e poucos reais por mês. Aí vamos supor, no seu caso, R$ 1 milhão, nós teríamos direito a R$ 200 mil. O que vai fazer lá na frente? Na hora que se a gente conseguisse recuperar seu capital todo, esses R$ 3.600 eles serão abatidos do valor que a gente tem que receber, tá? Então, só para é assim que funciona. Sim, tá? Entendi. Ficou claro. Entendeu? Aí você vai falar das custas processuais, porque no seu caso, como ação individual, ela não só teria custas, mas você, se perdesse essa ação, você teria que pagar sucumbência para a parte contrária. Sim. E aí, a diferença nossa é que nós podemos correr esse risco de colocar as 105 empresas, porque a ação civil pública não tem sucumbência. O advogado, e com toda razão, o advogado que vai entrar com uma causa individual, ele vai ter que pensar no cliente dele. Primeiro, o cliente tem que recolher as custas, 1%. Então, 1% você vai ter que sair de R$ 10 mil. Você não vai pagar os 240 por mês, eu acho que é isso. Desculpa, por ser advogado, matemática a gente é meio limitado. Mas você vai ter que iniciar esse processo com R$ 10 mil por mês e depois vai ter que, logicamente, pagar o profissional que você contratou, da sua confiança. Com a ação civil pública, que é uma das medidas que nós entraremos, tá? E por isso, pessoal, a associação é um meio, porque, assim, por ser um escritório especializado, que já passou por todos esses caminhos, nós não estamos nisso, por exemplo, há 1 ano, há 6 meses. Nós estamos ao longo do tempo, uma jornada até de aprendizados, tá? É uma jornada de muito aprendizado, a gente aprende apanhando, tá? A gente percebeu que a gente precisaria de uma ferramenta cível para que a gente conseguisse garantir o dinheiro para os clientes não perderem o dinheiro para a União. Sim, entendi. Então, por isso, e o Ministério Público,
O Ministério Público do Consumidor, que é o órgão que poderia fazer isso, muitas vezes o Ministério Público entende, sabe o quê? Que vocês foram gananciosos e por isso perderam dinheiro. Então o Ministério Público pensa, eu não quero me meter com isso. Eu não vou entrar, vai me dar muito trabalho. E aí, com todo respeito ao Ministério Público, o entendimento de alguns promotores é nesse sentido. Aí eu estou falando de alguns promotores, não da instituição como um todo. Os únicos, além do Ministério Público, quem pode entrar com a ação civil pública são a Defensoria, que então aqueles que não tiverem condições, eu acho que eu procuraria até a Defensoria para tentar, a Defensoria Pública, mas elas não entram. E associações e sindicatos. Então, o que nós buscamos? Ao longo desse período, nós preparamos, né, parcerias aí com associações que tivessem pertinência temática, que é requisito básico para isso. Pertinência temática, ou seja, estão relacionadas a essa causa. Não adianta chegar e falar, olha, nós tivemos prejuízo na rental coisa, vamos montar uma associação? Podem montar, mas não vão conseguir fazer ação civil pública, porque outro requisito é o tempo, é temporal. Uma associação, para poder entrar com uma ação civil pública, ela tem que ter mais de um ano. Então, nós temos essa ferramenta aqui. Mas veja só, para a gente é um instrumento para que vocês não percam esse dinheiro para a União. Então, o artigo 91, inciso 2º, efeitos da condenação, perdimento para a União, ou seja, perdimento para a União, ressalvado o direito do lesado, se é crime federal, crimes contra o sistema financeiro nacional, o lesado é o próprio sistema financeiro. Então, a gente coloca. Só que tem o ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. A ação civil pública é uma ferramenta para mostrar que vocês também foram lesados na esfera do consumidor. Então, assim, é a solução? Não. Só que é o seguinte, é um meio de quê? Garantia. Um meio mais barato e de garantia. Agora, quando você vai incentivar a Polícia Federal a trabalhar, a gente colabora, você tem que ter a ferramenta para segurar o dinheiro. Porque se você só leva para a Polícia Federal, você está levando o dinheiro embora para a União. Entendeu? Então, a gente tem que... as coisas não são simples. Tem que ter uma trajetória nesse negócio. Não é para aventureiro. Entendi. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Eu já entendi sobre a questão do honorário. Era só a minha dúvida, eu acho que de uma galera. Tá bom. Doutor Jorge, boa noite. Boa noite. Eu queria só fazer uma sugestão ao doutor. O que eu percebi hoje lá no grupo, quando algumas pessoas, inclusive, acharam caros, mas é caro justamente a depender do valor investido de cada um. Porque para essa pessoa que acabou de falar aí, que tem R$ 1 milhão, ele adiantar 3.600, é claro que é vantajoso, é claro que é válido para ele. Mas para quem talvez tenha 10, 15, 20 mil reais, os 3.600 talvez fique pesado. O que eu sugiro ao doutor, eu não sei se tem condições, se o escritório teria condições, de fazer um escalonamento por faixas, para que, assim, digamos que num grupo pode ter 100 pessoas com valores de investimentos menores do que 20 mil reais. 3 mil reais, 3.600 para essa pessoa pagar é muito, mas talvez 1.000, 1.500 ela consiga. E aí, se a gente fala no universo de 100 pessoas, a R$ 1.500 daria 150. Naquele número, a gente faz. É que o pessoal não deixa nem a gente... Nem começou, o pessoal faz, né? Quando a gente percebe, e ali tem todo... Dentro do nosso escritório, tem um departamento que a gente faz esse atendimento. Então, eu coloquei o plano de ação e coloquei um link lá do WhatsApp. Quando o responsável por esse atendimento ele percebe que o número é inferior, ele faz uma negociação, não tem problema nenhum. Entendi. Isso poderia ter ficado mais claro lá, porque assim, teve pessoas com 8 mil, 10 mil, aí realmente Mas fica veja bem,
nós temos também a nossa régua, tá? Sim, claro. Nem todos os casos a gente vai poder ajudar. Mas muitas Entendo. vezes a gente... E aí vamos pensar um negócio. Ao longo do tempo, esse caso pode durar 3 anos, 4 anos. Não vai... Se alguém vender que vai ser rápido, aí é uma irresponsabilidade. Mentira. Então, Eu se acho você que é for de 5 esse valor de 3 um mil, esse valor de 3 doutor, é 10 anos. Não existe. Não, eu acredito, vamos assim, se você for pegar a manutenção desse caso ao longo do tempo, por mais que a pessoa investiu, vamos pegar 3 anos, a gente está falando 3, 4 anos, desculpa, eu sou advogado, eu sou ruim de matemática, mas aí a gente está falando de coisa de R$80 por mês, entendeu? Que é para manutenção do processo individual, é atendimento, é investigação, tudo isso que eu já falei para vocês. A gente está diluindo isso ao longo do tempo. Deixa vai eu ter fazer um dia que a gente vai estar trabalhando de graça. O senhor falou que tem experiência, já atuou em outros casos, tal. Em algum caso desse que o senhor atuou, já está na fase em que os credores estão recebendo o dinheiro? Vocês viram a reportagem? Eu vou compartilhar com vocês. Você está no grupo? Estou. Você viu o que está acontecendo no caso da Telex Free? Sabe a Telex Free? Todo mundo foi um dos primeiros reclama, casos desse de pirâmide. Sabia que está sobrando dinheiro porque o pessoal não, porque o dinheiro foi só para quem entrou na justiça e grande parte dos credores não entrou, então o dinheiro está sobrando. Ótimo, isso seria assim, era uma dúvida que eu tinha do caminho de recuperação. Eu vou mandar nos grupos para vocês lerem a reportagem. Inclusive eles estão fazendo chamamento das pessoas, porque senão, como eu disse, perdimento para a União, ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. Aí o dinheiro que está sobrando vai embora para a União. Aí depois os credores vão falar, poxa, não adianta nada, o dinheiro sempre é perdido, a União fica com tudo. Por quê? Porque não fazem a coisa correta. E aqui, depois também eu vou mandar para vocês, em casos de investimentos fraudulentos, 63% não recupera o capital. 63%. Significa que a diferença recupera. Tá? Isso é pesquisa. O senhor fala 63% não recupera o capital, tipo assim, digamos, da rental a gente só vai achar 63% não vai ser encontrado. Não. Ou você está querendo dizer que 63% não entra com ação, não busca o dinheiro perdido? 63 pessoas não recuperam o seu capital. Significa que 39% de algum jeito recupera. Eu vou mandar para vocês e vai ser aí vocês vão entender. 9% que recuperam pela justiça. E quem recupera pela justiça, recupera com quem sabe trabalhar. Exato. Tá bom? Quem sabe trabalhar. Com pessoas que não conhecem. Nesse caso da Telex Free, já que o senhor falou e que tem até dinheiro sobrando, nesse caso, as pessoas que habilitaram o crédito, ela recebeu na integralidade? O senhor sabe dizer? Aí eu vou falar, aí que fica, se o dinheiro é proporcional, tá? Veja só, o dinheiro é para quem judicializou. Vamos supor que nós entramos com ação civil pública, e aí você é até meio grosseiro, mas tem aquele negócio, farinha pouca, meu pirão primeiro, tá? Se a galera começar a reclamar, xingar, e vamos só a gente, tá? Se encontrarem 50 milhões e o montante que a gente tem é 10 milhões, estou dando um número grosso, vai pagar todo mundo e vai sobrar 40. No caso da Telex Free, é o que está acontecendo. O judiciário não vai bater na porta de quem não se locomoveu e que está em grupo de Telegram e WhatsApp se vitimizando. Olha, eu sou uma vítima porque o Francis, porque eu sou um coitado. O judiciário não bate na porta, e nem nos crimes. Hoje, o crime de estelionato é um crime que se procede mediante representação da vítima. Se você não representar,
o promotor ele não vai pegar você e vai correr atrás para você, não. Você a minha dúvida... iniciativa. A minha dúvida era justamente essa. Só um exemplo, como o doutor falou. O nosso grupo que vai entrar com o doutor, o crédito de todo mundo é 10 milhões. Aí é encontrado 50, só que a gente sabe que o número de pessoas que Francis deve é maior do que os 10 milhões. Significa que o meu vai ser integral, que eu entrei com a ação, ou ele vai pegar uma proporcionalidade reservando até o de quem não entrou. Essa é a minha dúvida. Ele vai pegar o direito dos lesados. Quem são os lesados? Aqueles que ajuizaram. Então, ele vai pegar todo mundo que ajuizou e vai chegar, quanto eu tenho aqui de débito? Tenho X. Então, quanto eu tenho de crédito? Eu tenho. Então, eu vou dividir proporcionalmente a esse. Agora, a métrica é quantos judicializam? Isso, a nossa experiência em casos de fraude financeira. Isso daí, se vocês pegarem no Netflix, tem uma série chamada Entendendo o Dinheiro e tal, e tem um que fala de golpes financeiros. Isso é no mundo. Só 20% vão atrás dos seus direitos, até por vergonha alguns não vão. Tá? Se o dinheiro pagar os 20%, vão receber os 20% na integralidade. Também, se o dinheiro não pagar os 20%, vão receber na proporcionalidade. Tá claro. Tá bom? Ok. Mais algum... Obrigada, tá doutor. Vou entrar em mais alguma dúvida para ver se a gente consegue esse escalonamento aí. Oi, doutor Silvio, tudo bem? Tudo bem. Grande Doutor, Silvio. assim, joia? Foi você que falou comigo, né? Foi eu que falei com você nessa semana. Já acabou o curso? Ainda não. Eu finalizo Conto agora contigo, hein? Eu Conto finalizo com agora você. em agosto. Eu finalizo agora tamo em agosto. junto. Doutor, assim, o ponto aqui a gente sabe que, por exemplo, ele está dilapidando, à medida que o tempo passa, ele está fazendo isso, vai fazer por mais tempo. Por exemplo, vou dar o meu caso em específico. Como eu já tinha experiência de vivência de outros problemas, eu entrei logo, em março, com outro escritório, como eu falei para o senhor. Só que sabemos também que 90% das pessoas, como o senhor colocou, não vão buscar. Eu estou com outro escritório. Eu acho que, na minha visão, se as pessoas não se juntarem, e aí eu quero dizer uma coalizão mesmo, a gente não vai ter efetividade quanto à quantidade. Por quê? Porque um dia ele declarou 1 bi, só que para a Receita ele deve metade. E aí, como fica? Porque a união vem primeiro. E aí que tá, e aí, vamos lá. E aí, isso que é importante, eu tenho um todo, aí o que eu estranho muitas vezes é posicionamentos divergentes em casos semelhantes. Certo. A recuperação judicial, ela vai contemplar a recuperação judicial, a falência, ela vai contemplar primeiro esses órgãos, tá? A União e tal, essa é a linha. Quando a gente fala em ação civil pública, é o consumidor. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A medida de recuperação judicial, se ela não for cumprida à risca, ela vai convalidar em falência. E aí, quando você tem a falência, o que vai acontecer? Você vai ter todo mundo na frente de vocês. Então, vai pagar exatamente crédito trabalhista, crédito não sei o quê, tal, e vocês vão ficar lá, sabe? E aí, então, o advogado, eu vou ser o último do último. Porque eu vou receber meus honorários a partir do momento que eu consigo executar meu trabalho bem feito para receber os 20%. Então, eu vou ser o último do último. Por isso que eu sou contra essa medida, porque ela vai deixar vocês numa posição muito desfavorável. O que a gente tem que fazer? Quando eu entro com a ação civil pública, o lesado é o consumidor. Então, a gente, como diz o artigo, o perdimento para a União, ressalvado o quê? O direito do lesado. Então, vamos contemplar os lesados aqui. Então, manda o dinheiro para os consumidores, joga na ação civil pública, paga todo mundo. Aí, como aconteceu na Telex Free, pagou, está se pagando, o dinheiro está sobrando. Olha, o dinheiro está sobrando, ninguém apareceu, agora vai para a União. Tá? E aí eu vou te falar uma coisa que você está falando, vamos ter muita gente, não, a gente vai ter quem tiver interesse, tá? Porque, como eu disse para a moça, desculpa, acabei esquecendo o nome dela,
que falou antes de você. Fabiane. Fabiane, isso. A Fabiane fez uma pergunta muito importante. O dinheiro dá para todo mundo? Eu não sei. A minha esperança, eu vou trabalhar em cima das 105 empresas. Tá? Isso, quando a gente entra com uma ação civil pública, vamos pensar, gente, é um elemento, é um fato novo. Porque o que está acontecendo? Então, ele, na cabeça do outro lado, cria esse bororô todo, porque só complica a vida de quem vai entrar. Porque se o cliente não vai conseguir entrar contra 105 empresas, ele não vai correr esse risco, ele vai quebrar se ele fizer isso. Né? Porque vai ter empresa que vai chegar e vai falar, não, eu não tenho nada a ver, vai pagar sucumbência. Então, quando a gente entra com ação civil pública, você coloca na parede. Tá? Você coloca na parede. Agora é o seguinte, a gente pode encontrar dinheiro para todo mundo? Pode não encontrar nada. Vamos ser realistas? Pode não encontrar nada. Mas se a gente encontra pouco, vamos dividir só por quem entrou. Aqueles que estão se vitimizando em grupo tal e xingando, eu tenho uma filosofia, eu defendo os meus clientes. Tá? Muitos até se incomodam com isso. Eu brigo pelos meus clientes. Eu vou até o fim com os meus clientes. Eu não mudo de lado. Quem me conhece sabe, não tem nada. Eu não vou lá falar com o Francis, eu vou lá chegar e falar, agora eu sou teu amigo, agora estamos juntos e tal. Não, é o seguinte, quer pagar os meus clientes, paga. Se não quiser pagar, meu amigo, eu vou trabalhar até você pagar, ou se não, até a polícia entender que você é um criminoso. É isso que eu faço. Tá? Então, assim, a gente tem uma ferramenta. Agora, quem sabe? O que a gente encontra, joga na nossa ação. É o melhor repositório, inclusive para eles, viu? Porque a ação coletiva é uma defesa só. Eles não precisam ficar se defendendo de um monte de individual. Sim. E por isso, como eu falei, lá atrás eu entrei com o meu individual, tá correndo. Só que o ponto é exatamente esse. À medida que o tempo passa, por sorte, só uma das empresas que ele declarou na falência está na minha lista de empresas, porque eu já tinha feito essa pesquisa e eu coloquei todas as outras. E aí, vamos lá. E se na ação individual não está aqui a empresa... Olha a lista. Eu estou com a lista aqui. Ó. Aqui, ó. Olha a lista. Gente, aí eu, com todo respeito ao colega que falou que a Polícia Federal não está investigando. Não, a Polícia Federal não vai divulgar a investigação, a Polícia Federal não divulga a investigação, e muito menos para alguém chegar num vídeo e falar, eu fui na Polícia Federal, está acontecendo isso. Essa investigação é sigilosa. Tá? Eu sei essa investigação veio de fora, Estados Unidos, para vocês terem ideia. Tá? Só que isso aqui, vamos supor que o dinheiro passou pela Orpeg. Agora, quais das ações individuais colocaram a Orpeg? Entendeu? É aí que está o trabalho. A gente vai ter que investigar a Orpeg, ver. A Polícia Federal está investigando? Pode estar. Se não tiver, a gente investigou e manda para eles, para ajudar, para acelerar, se for o caso, na Polícia Civil. Vamos trabalhar junto. Eu estive na Polícia Civil de São Paulo. Sim. Nós também. Eles falaram que era um desacordo comercial e que não podia impetrar nenhuma ação criminal. Aí, depois de muito pesquisar, eu consegui um outro delegado que quis me ouvir, e aí eu expliquei, ó, o dinheiro tá passando por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E aí o delegado falou, não. Sabe que eu fui na sexta-feira passada, eu peguei um outro caso também, não sei se você está acompanhando, da GR Canis Majores. Peguei esse caso, eu fui na polícia na sexta-feira passada conversar, porque o que vocês têm que entender é que parece que é fácil. E assim, o trabalho do advogado nesses casos, a gente praticamente implora para a polícia investigar. E aí eu vou falar, é culpa da polícia? Não, a polícia não tem gente, não tem estrutura. Então, a delegada que me atendeu, ela falou, Calazans, quando chega um caso desse aqui, muitas vezes a gente torce para que não seja nosso, porque a gente quer ir mandar embora. Então, assim, quando chega, eles ficam tentando, querendo, tchau, a gente quer se desfazer.
Então, por isso que quando se faz um trabalho coletivo com o escritório e tal, que tenha conhecimento, a gente faz um trabalho grande, tenta amarrar, tenta fazer, tem que ser no lugar certo. Não dá para ser aventureiro, porque senão é cabeçada. Doutor, em termos de valor, o que o senhor mandou ali na proposta vai até o fim do processo. Sim, ali Não encerrou, não tem nada. Não tem nada. Inclusive, é o seguinte, todas vai as andando. medidas, a ação civil pública é uma das medidas que a gente vai entrar, como eu disse. Precisamos do repositório. Imagina, pegaram dinheiro na Justiça Federal. Precisamos o quê? De um lugar para jogar. Então, a ação civil pública é o melhor lugar. Então, essa é a finalidade para que vocês não percam dinheiro para a União. Nós vamos também o quê? Vamos levar na Polícia Civil o que você não conseguiu fazer? Vamos levar no lugar certo, do jeito certo. Vamos levar. Vamos sentar com a Polícia Federal? Vamos. Vamos sentar com a CVM? Vamos. Se o dinheiro for lá fora, a gente tem recursos para ir? Vamos. A gente vai fazer o que for. Vocês todos vão estar representados? Vão. Ah, mas a associação é para tudo isso? Não. A associação é para ação civil pública. O restante a gente vai fazer tudo representando vocês. Certo. Tá bom? Tá joia. Doutor, só mais uma pergunta. Disseram aí que, pelo menos liminarmente, a recuperação judicial tinha sido indeferida, mas eu acho que foi só liminarmente, não é isso? Eles têm que cumprir alguns requisitos. Doutor, desculpa até intervir, eu sou advogada também, só que eu sou advogada atualmente mais na área trabalhista, já atuei em recuperação judiciais, agora não pelo banco, representando o banco, e assim, eu acho muito difícil essa recuperação judicial seguir, porque ele não tem como preencher os requisitos necessários para, inclusive, apresentar um plano. Ele não tem um plano de recuperação judicial. Perfeito. Então, agora isso não vai saber que eu estou passar falando com a doutora Fabiane, então. Doutora, isso não vai passar da fase de passar. assembleia de credores. Uma recuperação judicial vai ser processada, ela tem que ter aprovação de credores. Quem é que vai estar lá para aprovar isso? Os funcionários que ele não pagou nada? Quem vai aprovar? O que aprova a assembleia de banco, normalmente, assembleia de grandes empresas, a grosso modo, quem aprova são os bancos, porque eles são os maiores credores que têm garantia real. Então, assim, trabalhador e credor menor não aprova. Neste caso de Francis, ele não tem nenhum credor lá para aprovar esse plano de recuperação. Então, assim, eu fico muito tranquila em relação a essa recuperação judicial, que se passar... E aí, doutora, e aí, vamos lá, quem pode ser um grande credor? Nós. Exato. A associação representa. E a gente pode chegar, através da associação, chegar na Assembleia de Credores, nosso escritório representando vocês e falando, não passa. A gente tem que ter gente representando e falando, não vai passar porque a associação aqui representa credores e não aceita essa palhaçada. Segundo ponto, doutora, agora é bom saber que a senhora é uma colega. Outra questão, nós vamos entrar pela associação como terceiro interessado nesse plano de recuperação judicial e falar que não tem condição. Apresentar toda essa questão aqui que eu estou apresentando na reunião para vocês. E assim, o pessoal fala, mas é muito difícil ter uma recuperação judicial aprovada, é muito caro fazer uma recuperação judicial. E ele pediu gratuidade. Imagine um cara que tem 1 bilhão, né? Pelo que se fala aí, como é que ele fala de uma auditoria que ele sequer junta na recuperação judicial, ele não preenche os requisitos mínimos, vai ser uma ação que vai ser extinta já, deve ter dado prazo para ele emendar e muito provavelmente vai ser extinta, porque ele não vai cumprir os requisitos mínimos para essa ação sair da primeira fase. Sim. E aí o bom é ter uma ação civil pública, que essa ação pode contemplar essa linha, doutor.
Exatamente. Agora, eu concordo no que o colega falou, que quanto mais pessoas estiverem reunidas, ainda que com o doutor, ainda que com os outros 2 advogados que a gente tem notícia que tá fazendo, mas que aí a gente já teria a representatividade de 3 com um grande número de pessoas. Quem estiver com ação individual, concordo com o doutor, dificilmente vai entrar. Inclusive, por isso, eu poderia fazer a minha ação, mas eu sei que eu não vou ter o êxito do doutor, entendeu? Porque eu não vou ter o tempo necessário, e eu estou na Bahia ainda. Se eu tiver que entrar com ação aqui, eu vou morrer e eu não vou ver nem a citação das 150 empresas. Aí é complicado, Entendeu? né, doutora? A facilidade para mim também é entrar com a ação aí no Paraná. Eu já tive processos no Paraná. Meu Deus, eu queria morar aí, doutor. Aqui, o senhor falou que a advogado, né, a dificuldade do advogado, aqui a gente tem dificuldade de conseguir uma citação de devedor. A gente demora 2 anos aqui para conseguir uma citação de devedor. Eu estou enfrentando um problema sério aí com o caso da Midas Trade pela demora, doutora, né? Pois é, então como é que você coloca fica bem demorado. Se você coloca 150 empresas aqui na Bahia para ser citada em uma ação, esqueça, acabou, você matou a sua ação no seu polo passivo. Então, aí, por saber que o Paraná tem uma justiça totalmente diferente, nesse caso, aí também já seria o processo digital, doutora, né? só fazer uma ressalva aqui, tá? A gente não vai colocar 150. A gente vai investigar 150. Entendi. Quem estaria o Francis, né, na pessoa física dele, certamente. Tem. Aí a gente não. Até porque é o material aqui que ele vai acabar circulando, né, doutora? A gente Entendi. Entendeu? A gente está reservado aqui um pouco. Mas quem acertar o contrato com o senhor vai poder ter direito a vai saber dessas informações. Inclusive, eu convido a colega a participar aqui conosco para fazer isso a mais mãos. Ok, certo. Tá bom, doutor. Obrigada. Nada. Boa noite, doutor. Boa noite. Estão cortando meu áudio aqui. Mas eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Agora eu parei de ouvir. Agora sim, vamos lá. Mesmo. Agora está me ouvindo de novo? Estou ouvindo bem. Tá. Assim, é referente ao que a advogada mesmo falou, entendeu? Aqueles valores do cara, por exemplo, um exemplo de 1 milhão aí, né? 3.600 para ele é tranquilo, entendeu? Agora, como eu também havia mencionado, eu conversei contigo hoje de manhã, havia mencionado, a gente que botou 10 mil, 15 mil, 20 mil, assim. Então, uma comparação, né, desse 1 milhão para 200 mil, 500 mil, 300 mil, vamos dizer, dos 3.600 do meu aparelho, eu achei, assim, como é que eu vou dizer assim, favorável a valores maiores, né, e desfavorável a valores menores. Sim, entendi. Mas, assim, o que a gente vai fazer... O que a gente vai fazer é permitir com que entre em contato com o escritório, a gente faz essa negociação, analisa o caso a caso, porém, a gente também, a gente sabe que a gente tem um interesse em alguns casos e tal, e não só em volume de pessoas, isso é natural, tá? Certo. Mas a gente vai analisar, sim, caso a caso, é só entrar em contato com o escritório, se a gente puder negociar... Era só essa questão mesmo que eu queria levantar. Quem é que está falando? Então. Aqui é o Josué. Josué? Tá bom, perfeito, Josué. Então, era essa questão que eu queria levantar para ti. O que eu queria só deixar claro para vocês, para não parecer nada, é que o nosso escritório é um escritório que ele se joga numa causa e leva ela, para não parecer só, tá vindo aqui para tomar dinheiro da gente. Não, eu tenho custo mesmo. Tá? Não, tem custo, é uma estrutura que demanda, são pessoas, olha... Que horas são? E o pessoal está aqui trabalhando. Ainda estou com uma reforma aqui, eu acho que vai começar no barulho. Viagens, deslocamentos, documentos, eu sei. Então, não tem como eu bancar uma operação sozinho, entendeu? Correr esse risco só eu, né? Eu não tenho, né? Não fui eu que... muito pelo contrário. Eu sou um advogado que, inclusive, se vocês pesquisarem, eu sempre estou
escrevendo sobre para tomar cuidado e tal, nesse sentido. Eu não me furto a orientar. Se vocês forem fazer qualquer investimento aí, achar e quiser entrar em contato comigo e perguntar se é seguro ou não, vou analisar sem ônus nenhum. Uhum. Não, foi essa questão que eu havia comentado contigo, né? Dessa parte aí de ser favorável para todos, que o pessoal possa entrar junto. Outra questão é criptoativo, é criptomoeda. Ele fez umas moedas perante a empresa dele, né? Que deu a entender que era para ser pareado no dólar, pareado na libra, pareado em ouro e prata. E até depois, na segunda parte, ele fez uma BRMV, uma coisa assim, que era para ser em real, mas essa BRMV, na verdade, não vale nada, né? Essa Upper, então, por consequência, como ele falou agora que ele queria gratuidade dessa recuperação judicial, então ele não tem dinheiro, então também não vale nada, né? Mas eu conversei com outras entidades, no caso, e já fizeram levantar, assim, que ele tinha patrimônio de um jeito criado através de uma compra parcelada de vários patrimônios. Então, se o doutor não sabia disso, eu estou sabendo agora. Entendeu? Verdade. Então, muitas vezes o que é feito? Olha, vou comprar um terreno em 50 vezes. Aí chegava lá e não pagou tudo. Então, são coisas que a gente já está atrás para jogar na nossa ação. Isso. É nessa questão aí. Outra questão, quebra contratual, entendeu? Isso é uma coisa que tu tá botando tua assinatura e ele tá botando a assinatura dele embaixo junto com outras testemunhas. Essas testemunhas também são provas do que estavam nessa participação. O advogado dele também está nessa participação. Uma associação da FAG também estava nessa participação. Então tem muita gente envolvida junto aqui, entendeu? Muita gente envolvida junto. Quando deu a entender, eu vou partir do princípio, vou partir assim, eu tenho uma linha aqui nesse caso. Como o nosso foco vai ser ação civil pública, mas nossa linha investigativa também, eu não vou mudar a essência do escritório, mesmo entrando com uma ação civil pública, a gente vai investigar. Eu vou usar a minha estrutura de investigação para trabalhar. Tudo que eu perceber... Blockchain, no caso, entendeu? Buscar um rastreamento através do criptoativo, porque se tem um criptoativo, com certeza deve estar em Bitcoin, um Ethereum, uma outra coisa assim, só que aí tem que rastrear esses blocos, porque a ideia do criptoativo, na verdade, é não realizar lavagem de dinheiro. Essa era a proposta. Exato, e até o pessoal confunde muito. Eu falar que o criptoativo é para lavar dinheiro. O criptoativo é até um jeito de não se lavar o dinheiro. Não se lavar o dinheiro, entendeu? Eu vejo muito mais fácil a lavagem ter sido feito nessas empresas do que com cripto. Opinião deixa advogado. Sim. Quer dizer que, no caso, o criptativo foi só um parênteses, vamos dizer assim. Não foi utilizado. Ele foi um símbolo do processo. Eu concordo. Pelo que você está falando, nós pensamos de maneira igual. Eu tenho uma tese, minha opinião aqui, não estou fazendo... Eu tenho uma tese que o dinheiro estava entrando, enquanto o dinheiro estava entrando, você estava pagando os outros, e ali você estava dando um direcionamento do dinheiro, montando outros negócios ali, fazendo esse dinheiro dar um branqueamento, e aí quando o dinheiro parou de entrar, agora... várias empresas para poder reter e pagar essas pessoas que estavam entrando, tipo assim... Só que, ao meu entender, esse cara dono dessa empresa, hoje não sei se é mais dono também, não sei o que é mais, ele fez uma péssima administração. Péssima administração. Claro, entendeu? Porque se o cara tem 100 e poucos CNPJ, né? Se diz ser bilionário, ser sheik, uma coisa assim, cara, desculpa, mas sheik na Arábia Saudita são os caras que mais sabem negociar. São os caras que mais sabem negociar. É sheik com dinheiro alheio, né? Então, assim, o pessoal confunde essa coisa, porque ele não tem dinheiro, ele tem o dinheiro de vocês. Ele se capitalizou com o dinheiro de vocês. Então, quando eu vi uma foto, um vídeo dele com Lamborghini, não sei o que e tal, poxa, aí você olha ali, caramba, o cara está investindo, o cara está trabalhando o dinheiro dele ou está ostentando, né? Porque aí aí você vê que o caminho do dinheiro está errado. Eu não vejo com todo, assim, a minha percepção, os grandes banqueiros e tal, não ficam
mostrando o que Os tem. valores, né? Outra coisa que também foi feito, usado esse valor em patrocínios esportivos, de corrida, de Prova luta, social, né? Cria essa prova social. eles chamam de causa social isso aí, né? Mas, bom, se fosse do dinheiro dele, bonito, bacana, né? Atitude legal, mas com o dinheiro da empresa, né? É o que eu penso. Se tu é empresário, tu tem o teu dinheiro, o teu prolabore, no caso, que tu vai lá, tu vai tirar e tu vai pagar tuas contas, e a empresa tem seus funcionários, tem os seus sócios, no caso, que estão envolvidos ali, tem direito a receber, né? Eu acho E que ele aí, usou a por camisa de uma isso forma que se errada. fala em crime contra o sistema financeiro, e aí o pessoal fala, mas é cripto, não sei o quê. Mas aí tem a questão da oferta de investimento coletivo. Por mais que se faça alocação e tudo, a questão é, a CVM é um órgão que regula, como é um órgão regulador e fiscalizador. Então, quando você monta uma empresa à margem da CVM, corre o risco de ter esse tipo de crime, de gestão temerária e gestão fraudulenta, o artigo 4 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Então, se essas pessoas estão gerindo mal o dinheiro, entendeu? Porque pode ser má gestão, mas a má gestão ela é criminosa na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Você gerir de maneira temerária é crime, porque o dinheiro não é seu. Então, quando você faz tudo isso à margem, você não consegue ser fiscalizado. Então, cara, que ele pega o dinheiro de vocês e se deslumbra e começa a comprar iate, carro importado, fazenda, ilha e um monte de empresa que, se não for lavagem de dinheiro, é um monte de empresa que não dá dinheiro, porque uma pessoa que tem 100 empresas e não tem dinheiro é uma coisa insana. Com certeza. Com certeza. No meu caso, doutor, até na época antes de investir, eu cheguei a pesquisar e eu acho que foi o que levou a mim e até quem teve a mínima cautela de investir a época eu investi em 2020, mais ou menos, ele não tinha essa quantidade de empresa. Essa quantidade de empresas ele começou a abrir do final de 2021 para cá. Ele, no início, em 2020, quando ele começou, ele não tinha essa quantidade de empresa. A maioria das empresas é de 2020 e 2021. É isso. E aí, ele ainda usou aquele contrato onde tinha uma garantia... Quando ele parou de pagar vocês? Ele parou de pagar em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano. Aí, vamos lá ver... Aí você tem a maioria das empresas, elas sendo... E aí, para a gente já... Aqui, só para a gente fazer um exercício aqui de reflexão mesmo. Você tem a maioria das empresas sendo fundadas no ano de 2021. Ou seja, começa a perceber que a coisa o dinheiro está miando. Aí você abre um monte de empresa. E aí depois o dinheiro acaba. Eu acho que ele começou a montar esse plano de quebrar a empresa no meio de 2021, que foi quando o Tássio percebeu e aí saiu da empresa. Porque até então, e assim, hoje do que eu vejo ele montou a empresa já com o time certo de quebrar. Porque se ele quisesse continuar, o dinheiro estava rodando e se pagando e pagando a todo mundo. Sobrevida da empresa foi muito pequena. Eu estou ouvindo a senhora, mas essa linha é boa. Eu quero fazer aqui essa análise aqui, porque eu estou ouvindo, mas me chamou a atenção essa ideia sim. Eu estou aqui, tem a planilha aqui aberta. Deixa eu ver as empresas de 2021 para a gente organizar aqui. Porque, no final das contas, o que ele me pagava, ele estava me pagando com o meu próprio dinheiro. Então, Esquema Ponzi. Não tinha como ele quebrar, mas eu acho que ele dá um deadline assim, agora eu já botei 1 bilhão para dentro, então eu vou quebrar aqui, eu já peguei meio milhão, 500 milhões de reais para mim, os outros 500 milhões fica aí. É um negócio de outro mundo, porque, querendo ou não, ele vai sair dessa com, no mínimo, 500 milhões de reais no bolso dele.
ainda que a gente rastreie tudo, ainda que ele tenha gastado com investimentos e tudo, é quase impossível que a gente pegue todo esse dinheiro, seja no caso dele, como o senhor mesmo falou, só 20% das pessoas tomam uma atitude. Então, sobra muito dinheiro. Infelizmente, vivemos em um país onde é lucrativo dar golpes. Até se ele vier a ser preso, o tempo que ele vai ficar preso, com todas as coisas, os benefícios penais, e se ele ficar preso 2 anos em regime fechado, é muito. Mas aí Porque tem a a pena é lavagem de muito dinheiro. pequena. Aí tem a lavagem de dinheiro que a pena aumenta. Mas vamos lá. Em 2021, ele abriu 57 empresas. Doutor, eu vou dar oportunidade aqui para outros aqui, que tem outros reclamando aqui que não estão perguntando. Olha só quantos. Agora que eu estou vendo aqui. Quem próximo aí? Sou eu, acho que o doutor está me ouvindo? Tô. Eu não Meu estou nome vendo, é mas Caio. estou ouvindo. Eu tô sem vídeo aqui, mas meu nome é Caio, eu sou de Curitiba aqui mesmo. Sim, Caio. Eu tenho uma dúvida e depois uma outra questão que não tem a ver com a Rental Coisa, mas só para dar um alerta depois para o doutor. A minha dúvida é questão ao contrato que foi feito de acordo. Não sei se mais alguém assinou aqui, aquele que eles sugeriram pagar em 18 vezes. Vai afetar alguma coisa esse contrato com essa ação civil pública ou não? Porque eu sei que no contrato já estava dito que iam começar a pagar em junho e até pensando da parte judicial era se eles pagassem, né? Seria até bom porque demoraria menos tempo que uma ação, né? Vamos dizer assim, né? Mas não, eles até não é a minha área, né? Essa área civil, minha área criminal, mas ontem eu vi que tanto a doutora Maíra quanto a doutora Bruna, elas falaram sobre isso, que isso não vai afetar, até porque entende que esses contratos eles vão ser anulados, né? porque o contrato ele diz que ele tem aquela parte mais chata, né? Que ele realmente não afirma que vai pagar todo mês, mas até a data tal Mas do o ano tal objetivo vai. é esse, né? O objetivo é Lógico, jogar vocês num limbo. Ou seja, olha, pago quando puder, devo, não nego, pago quando puder. Esse é o objetivo. O único problema é que tem uma parte lá, uma cláusula que diz que a gente não pode entrar com ação judicial até o final desse prazo. Isso Mas afeta alguma coisa? esse contrato vai ser anulado. Não tem Sim, validade. essa é só a minha dúvida. E outra questão que eu vou informar para o senhor, que até a nossa amiga ali falou sobre a Polícia Federal do Paraná e de um outro golpe que dessa vez eu entrei também, num jeito parecido com a Rental, só que entrou nesse caso minha namorada, minha sogra também, que já pegaram eles antes deles começarem a sumir. E até depois, se puder entrar em contato com o doutor para passar essa situação, para talvez fazer uma coisa parecida. Tá bom. Qualquer coisa, eu estou à Você disposição. sempre contato aqui com o escritório e a gente conversa, sim. Não, E tranquilo. outra coisa, a gente tem, assim, a Polícia Federal do Paraná é uma das instituições que mais merecem respeito, viu? Tratar a Polícia Federal do Paraná. Eles são, e aí até, eu não estou fazendo, não vou nem pegar a questão do política, né? Do Lula, do Sérgio Moro, enfim, essas questões. Mas a Polícia do Paraná, a Polícia do Paraná ela é ideológica até nesse sentido. Eles têm a gente fala aqui, sangue no olho, né? Então, assim, eles são muito preparados, eles se chamam a República de Curitiba, né? Eles se autodenominam. Então, os caras não são bobos, não são tolos, não são irresponsáveis também. Nesse caso, o que aconteceu? Nesse caso, só para o pessoal ter noção, eles pararam de pagar em fevereiro, março, essa outra empresa, ficaram enrolando com outras histórias, falando que iam pagar a reunião, abriram os dados de numérico de toda a empresa, só que a Polícia Federal já estava investigando desde a metade de 2021. E parou e chegou essa semana retrasada, fechou todas as empresas, pegou todos os computadores da empresa e mandou parar tudo, entendeu? Então, essa que é a diferença que aconteceu. E aí, o que tem que se levar em consideração? Por exemplo, um caso que a Polícia Federal do Paraná, doutor Felipe, já tive até reunião com ele, um delegado acima da média nessa parte de crime contra o sistema financeiro.
o caso do Bitcoin Banco foi ele que acabou com o Cláudio. O Cláudio era considerado o grande ícone desse negócio de pirâmide, tá? Ele era o maioral. Ninguém acreditava que o Cláudio seria preso até nesse negócio. Ninguém prende, ninguém faz, ninguém cuida. Mas a Polícia Federal, ela assim, como eu disse, a preocupação é outra. A preocupação da Polícia Federal é o dinheiro. Tá? A Polícia Federal, ela não está preocupada com os investidores. Ela está preocupada com o dinheiro. Então, só que o Cláudio está preso. Tá? Então, eu vou pegar um caso, que é um caso até que o Dr. Jefferson ele faz uma comparação. Né? A Polícia Federal no Rio foi assoberbada, né? Ela atrapalhou. E aqui na Curitiba, ela é lenta. A Polícia Federal do Rio de Janeiro, para prender o Gladson, eles começaram a investigar em 2017. 2017. Foi prender o Gladson em 2021. Tá? Certo ou errado, se a prisão é legal ou não, mas eles tiveram um tempo de investigação. O caso do Francis é mais recente. O Cláudio era antes do Gladson. Então, tem uma sequência de coisas. Tá? Agora, não achem, o que não... E aí eu falo, conheço o Dr. Jefferson, respeito, mas ele não vai conseguir bater na porta da Polícia Federal após incentivar os investidores a fazerem uma manifestação na Polícia Federal, e isso é informação, a gente sabe. Como eu disse para vocês, eu tenho um chefe da Polícia Federal que trabalha conosco. Ele não vai conseguir incentivar, colocar a Polícia Federal na parede e depois chegar e falar: agora eu quero sentar com a Polícia Federal para saber o que está acontecendo. Eles não vão falar, principalmente depois dessa situação. Muito pelo contrário. Fechou a porta. Entendi. Só isso mesmo, doutor. Obrigado, viu? Próximo aí para perguntar. Boa noite, doutor Jorge. Sobre esses bens que já estão bloqueados, que é em torno de 120 ou 130 milhões, qual é a nossa chance dentro dessa ação civil pública em amealhar um bocadinho disso para nós? Essa é uma questão polêmica. Essa é uma questão polêmica que faz com que alguns colegas alguns não gostem de mim, tá? Mas a chance é grande. Tá? A chance é grande. Nós temos o quê? A supremacia do direito público sobre o direito privado. E aí é a construção que a gente fez ao longo do tempo, de conseguir entrar com uma ação civil pública. Então, se você tem a supremacia do direito público sobre o privado, você tem que priorizar o que é público. Então, se tem coisa no privado apreendida, vai ter que vir para o público. Eu vou dar um exemplo. A gente entrou com uma ação civil recentemente para a Atlas Quanto. No caso da Atlas Quanto, ainda está no início. A gente identificou 80 milhões apreendidos no processo. A gente pediu o arresto para a nossa ação civil. Tá? Mas isso gera uma confusão. Tá? Uhum. A ação civil... Tem chance de eles tirarem esse bloqueio, desbloquearem esses bens, né? Uma aeronave, imóvel, carros. Como eu disse, existe o princípio da supremacia do direito público sobre o privado. Agora, isso é tudo briga, né? Ninguém diz que eu faço, aconteça. Ninguém vai afirmar, mas a gente pede. Uhum. Ok. Você não vai, em detrimento de um, prejudicar a maioria. Sim. Outra coisa, o primeiro princípio aqui inicia-se com associar-se à associação. Isso de vocês também? Não, toda essa parte nós cuidamos para vocês. Tá. Podem ficar tranquilos. A gente já deixou o link aí nos grupos. Você entra para o escritório e tem toda uma orientação de como fazer. A gente cuida de tudo. Como eu disse, a associação para a gente é um meio, não é um fim. A gente precisa da associação para entrar com a ação civil pública. Aí a gente associa todo mundo para conseguir promover a ação. Para ajuizar a ação, isso será feito quando? Já está sendo feito. Já está sendo feito.
Ok. Esse estudo que eu mostrei para vocês é parte do que a gente está desenvolvendo. Tá certo. Obrigada. Era só isso para mim. Mais alguém? Se não tiver ninguém, sextou, né, pessoal? Doutor, eu vamos lá. fiquei com uma dúvida agora sobre a sua fala. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou com a minha ação individual. Se independente do período que eu tiver, se tiver a ação por meio da associação e eu tiver conseguido um bloqueio, o meu bloqueio vai ser perdido em prol da associação. Se eu chegar, se tiver bloqueio em prol, se eu identificar que num dos processos tem bloqueio, eu vou pedir para esse bloqueio vir para a associação. Ah, mas eu vou ficar bravo contigo? Eu vejo lá dos meus clientes. Em que momento, então, eu como uma ação individual que já está em curso, até que momento eu posso entrar? Porque, a meu ver, eu estou começando a reconsiderar o que eu estou fazendo hoje, entendeu? O artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, ele dá essa orientação. Eu posso até compartilhar depois com vocês, eu não sei, eu posso até olhar aqui. Deixa eu ver. Se alguém pode, eu não sei se alguém pode copiar aí, pode copiar e colar o artigo 104 do CDC no... Eu vou copiar e coloco lá nos comentários, doutor. Obrigado, doutora. Obrigado pela gentileza. Entendi. Bom, minhas dúvidas eram essas, porque como eu sou um dos únicos que entrou lá em março, então eu estou preocupado por esse motivo. E aí eu preciso tomar uma decisão, se eu sigo por onde eu estou, se eu mudo do caminho. E mais como disse o colega hoje à tarde, nós somos o meio também, nós não somos a solução, mas é um meio que já estamos aí oferecendo alternativas, mais advogados têm outros, mas a gente considera, a gente tem uma linha, né? Nós já estamos acostumados com esse tipo de caso, não é o primeiro, não é o segundo, tá? Já tivemos, como eu disse, já tivemos êxito em algumas vezes a gente tem êxito e nem vai ser divulgado, porque muitas vezes até na própria situação, para se evitar tantos transtornos, né? Porque o nosso escritório tem uma linha de gerar confusão também, né? Porque o cara faz um negócio desse, a gente gera uma confusão, uma coisa eu coloco. Eu vou ser 90% dos problemas do cara. Então, se ele quiser pagar meu 1% dos clientes, ele paga. Então, muitas vezes, ele prefere pagar meu 1% dos clientes do que fazer com que eu gere 90% da confusão. Tá? Então, é uma linha que nós adotamos e eu queria... Eu não sei se mais alguém tem dúvida, mas, de qualquer forma, eu queria agradecer aqueles que, numa sexta-feira, né, tiraram seu tempo para ouvir algumas considerações que a gente tinha que fazer. Eu queria agradecer mesmo e obrigado pela confiança e me coloco à disposição aí, o meu escritório também, principalmente durante... Aí o nosso atendimento ele funciona no horário comercial, né? Mas se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, já quiserem caminhando, na medida do possível, a gente vai responder. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí, muito obrigado. Um bom final de semana para vocês e que uma das coisas aqui eu vou deixar claro para todos: trabalho e coragem não nos falta, tá? Nós somos um escritório bem ousado, né? Tem mais pergunta? Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com a dúvida, eu estou no grupo, eu li o contrato de vocês, até iniciei já a entrada, só que na hora que eu reli o contrato, eu questionei a pessoa que me mandou, porque lá no contrato a interpretação, né, dá a entender que tem mais, que eu posso interpretar de outra forma, né? Que lá fala que além dos 3.600, ao fim, eu conseguindo algum valor que pode ser que seja integral ou não, seria 20%
mais 20% em cima do valor ressarcido, né? Então, pelo que o senhor explicou aí, não é isso. Não é isso. O nosso contrato e aí eu vou até pedir para, se tiver alguma dúvida nesse sentido, é por causa que tem eu quero que essa reunião fique lá para nós. Essa reunião vai ficar registrada e esse advogado que vos fala está explicando. O nosso contrato é 20%. Sim, eu concordo com você. que eu consegui recuperar. Aqueles que pagaram R$ 3.600, esses 3.600 vão ser abatidos dos 20%. Sim, eu concordo. Eu queria só entender essa parte, se o senhor pudesse dar uma olhada nesse parágrafo lá para ver. Eu vou dar uma olhada para ver se é a situação. Essa dupla interpretação. O contrato está deixando essa margem. Se tiver, eu vou pedir para revisar e deixar mais claro possível. Sim, eu agradeço. Mas, de qualquer forma, aqui eu deixo registrado o testemunho nesse sentido. Não, ok, então. Muito obrigada e vamos entrar junto aí. Estou chamando mais gente para estar entrando com a gente. Tá bom, eu agradeço. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço a atenção. Mais alguém? Aqui, doutor. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Esse valor desses 3.600 vai ser pago por cartão de crédito? Como vai ser essas parcelas? A gente faz em boleto. Boleto? Boleto. Em 15 vezes no boleto. Sim. Em até 15 vezes no boleto. Pode ser. Agora, eu acho que quem quiser pagar no cartão também pode. Mas aí, essa parte de pagamento eu não entendo nada. Meu negócio é a parte de pegar os vagabundos. Tá certo. Era só essa dúvida mesmo. Doutor, minha única pergunta para o senhor é a seguinte. Eu não consegui achar o lugar para levantar a mãozinha, então vamos assim. Quanto a clientes que o senhor já pudesse ter em casos individuais, como é que fica? Eu não entendi. O senhor chegou a ter clientes em casos individuais fora o coletivo? Não, eu não atuo, eu não faço casos individuais por não acreditar no êxito. Aí é a minha opinião. Entendi. Tá? Por quê? Eu sou um advogado, quando eu comecei, aí eu vou contar um pouco dessa história. Quando eu comecei a desenvolver, fui chamado nesse primeiro tipo de caso, lá atrás, eu comecei a observar, primeiro, que essa questão é o comportamento, né? Não é um caso que você tem que conhecer só o direito, você tem que conhecer o ser humano. Tá? Isso que faz a gente tem que entender de pessoas. E quem tiver oportunidade, eu convido vocês para todos que quiserem conhecer o nosso escritório, aí vocês vão ver algumas situações que não são comuns no escritório de advocacia. Então, assim, a gente também precisa entender o ser humano. E o que está muito claro para a gente? Que a ação civil individual ela vai conseguir aonde se quer que vá. O tempo. A doutora tem uma colega advogada e você sabe que eu entrar com uma ação civil, quando eu peço o dinheiro eu vou pedir o bloqueio do dinheiro da empresa, não vou encontrar nada. Eu vou pedir o dinheiro do sócio, eu não vou encontrar nada. Eu vou ter o quê? Ganho no nego, né? Devo no nego, pago quando puder. Então, isso vai se estender ao longo do tempo, que muitas vezes era o que ele precisava. E se ele tiver uma boa estrutura jurídica para fazer a defesa, ele vai enrolar isso até dizer chega. E vai fazer o quê? Eu sou um cara legal, minha empresa deu errado e eu só fiquei devendo. Mas aí o dinheiro que ele conseguiu apurar 20% no esquema fraudulento do dinheiro que ele captou, porque ele pagou rendimento. Só que desse capital que ele arrecadou, ele garantiu uma parte para ele, que são milhões, e deixou qualquer um milionário. Então, vale a pena ficar endividado. Então, o que a gente percebeu? E essa foi a construção que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória nesse tipo de situação. Eu percebi que eu tinha que entrar na esfera criminal, porque a esfera criminal tem uma diferença. Eu não estou atrás dos bens da empresa e dos sócios, eu estou atrás do proveito do crime. É isso que eu tentei mostrar para vocês. O proveito do crime é aquilo que foi adquirido a partir do momento que a gente consegue demonstrar que isso é uma fraude. Então, se ele adquirir um carro, mesmo que ele tenha colocado em nome de terceiro, tem que ser usado para ressarcir o investidor. Mas a ação civil pública entra na criminal? Não, são duas situações. A gente falou o quê? A gente falou o quê?
Ação civil pública, a gente está demonstrando o quê? Crimes contra crimes também, contra o consumidor. Tá? E a gente está usando como quê? Um repositório para quê? Para que, se tiver apreensão na Justiça Federal, que é crimes contra o sistema financeiro, não seja perdido para a União e seja colocado esse dinheiro por conta do que diz o artigo de lei. Tá? São duas situações diferentes aí. Ok, obrigado. Não sei se você acompanhou desde o início. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, o artigo 91, inciso 2º, ele fala, vê só, aqui a gente está partindo do princípio que a Polícia Federal está trabalhando. Se a Polícia Federal está trabalhando, ela pode apreender bens e valores. Tá? A gente já precisa começar uma construção. Tá? Se a Polícia Federal ela apreende, como apreendeu no caso da GAS, quase R$1 bilhão, esse dinheiro pode ser perdido para a União. Ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. Como é que vocês vão comprovar que são lesados? Através de uma ação judicial. E qual a melhor ação judicial mais econômica para isso? Uma ação civil pública. É isso que nós fazemos. Perfeito, doutor. Obrigado. Além de também de utilizar todas as ferramentas que a ação civil pública proporciona, que também pedir dano moral, pedir uma série de coisas também. Mais uma questão, doutor Jorge, vocês têm alguma relação dos laranjas de pessoas físicas com um crescimento muito superior ao normal, ao ganho, que tenham esses bens, sendo do Francis, mas no nome de laranjas, aí em Curitiba? Aquele mapa que eu mostrei, aquele mapa que a gente mostrou, aquele gráfico que tem um monte de coisa ali, aquela bagunça ali, é que está dizendo. Mas eu vou me reservar um pouco para não expor demais a nossa... Tudo bem, porque eu tenho um contato lá em Curitiba, que tinha um amigo de um laranja que se a pessoa fosse lá e demonstrasse os comprovantes de depósito, ele cobrava 20% e ele entregava um carro ou algum bem. Mas isso parece que essa semana já não está... Eu quero que eu fale uma coisa, eu tenho esperança. Eu tenho aqui, eu conheço um pouco disso aqui. Eu tenho esperança que talvez a gente ainda abra uma janela de oportunidade para receber. Tá? Eu tenho essa esperança. Quer dizer, de uma negociação? Eu acho. Amém. Vamos torcer. Tá? Okay. Eu acho que... Porque, assim, na hora que começa a mexer demais, é melhor você chegar e falar, vem cá, pega aqui. Nós não somos a palmatória do mundo, já começa daí. Tá certo. Nós não temos 42 mil clientes. Quizá se a gente tiver 100. Por isso que eu falo, eu conheço do ser humano, tá? Também. Então, assim, no lugar de alguns, o que eu ia pensar? É melhor eu pagar os 100 do que o 100 ficar influenciando 42 mil. Ok, obrigado. Tá bom? Tá Gente, certo. tem mais pergunta? Tu fala essa negociação, no caso, entre eles ou, no caso, entre o pessoal da associação, daqui a pouco ele descobrir que tem... Entre eles e os clientes que eu represento. Né? Então, daí você... Lógico, mas não é esse acordo, não é esse tipo de negociação que está sendo feita aí, eu não acredito. Se quiser me chamar para pagar, me chamar para pagar. Tá? Me chamar para pagar, não é me chamar para apresentar plano. Tá bom? Plano de pagamento, né? É me chamar para pagar. Se quiser me chamar para pagar, sou todo ouvido. Deixo aqui, se o Francis tiver acesso a esse vídeo, me chama, vem aqui, eu pago até almoço, só que traz o cheque. Isso aí, doutor. Agora, se vier aqui, ou eu sair da minha sala aqui para ir até Curitiba para eu ver assinar papel, estou fora. Não dá.
É que se ele vai com o advogado dele, né? É bem óbvio isso. É isso. Mas eu não Não, tinha mas visto tudo esse bem, eu mapa. posso ir com o advogado dele, posso ir com quem for, eu só quero o cheque. Só o cheque no modo de dizer. Fala como é que paga. Pagando. Não é enrolando. Doutor, não aceita cheque não, que até isso ele frauda. Não, o jeito de falar. Mas... Valeu, boa sexta aí. Tá bom? Acabou, pessoal? Eu queria aproveitar também aqui e desejar, lógico, um feliz Dia dos Pais para todos os pais aqui. Estou vendo uma imagem do Neilton aqui, uma imagem que remete aqui, né? Eu tenho uma filha que hoje ela tem já 20 anos, né? Já está fazendo o 3º ano de medicina, então a gente tem que... É um dia importante, né? Então agradeço também a oportunidade desse presente que Deus me deu e também estender aí um feliz Dia dos Pais para aqueles que também têm essa oportunidade na vida. Valeu, doutor. Obrigado da mesma forma. Tá bom? Obrigado. Feliz Dia dos Pais, senhor também. Um abraço, obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Boa sexta para todos. Um bom final de semana.